dando prosseguimento ao projeto Consciência Espírita. Nós estamos estudando o livro Consciência Espírita do Espírito Inácio de Antioquia. E aí, seguindo o prefácio, o índice da obra, melhor dizendo, nós estamos hoje estudando o capítulo 21 da obra, que Inácio intitulou Divino Bandeirante, onde ele vai comentar uma passagem de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, quando Paulo anotou assim: por isso, bem quisemos uma e outra vez e ter conosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Inácio, nessa mensagem, ele vai trabalhar a respeito das dificuldades que o ceareiro da Boa Nova encontra no exercício do seu apostolado. Os desafios enfrentados por cada um de nós que nos reconhecemos e nos consideramos seguidores de Jesus. Porque sabemos que um discípulo, ele recebe as orientações do seu mestre e é direcionado por esse mestre que o orienta a um trabalho, ao exercício dessas orientações que lhe foram dispensadas, para que através desse trabalho ele multiplique as bênçãos dos conceitos que ele haja recebido. E aí, qual é o desafio do cristão no mundo? Houve um tempo, principalmente nos primórdios do cristianismo, onde a maior parte daqueles que estavam encarnados na terra e que levantaram a bandeira do cristianismo, a bandeira da Boa Nova, o exercício da fé em Jesus, vieram como missionários para entregar as suas vidas em nome da Boa Nova, em nome do Evangelho. E esses espíritos estavam encarnados na terra naquele exato momento, porque naquele exato momento era o momento do nascimento da Boa Nova no mundo, daquilo que Jesus veio trazer e recomendar à humanidade, uma vivência desses princípios, e que esses missionários foram os responsáveis para que hoje estivéssemos nós diante de uma doutrina espírita que tem os seus conceitos baseados neste cristianismo. Então, se a gente for pegar lá o livro há 2000 anos atrás, a gente vai lembrar de todos os cristãos que morriam entregues aos circos romanos, porque naquela época quem ousasse levantar a bandeira do cristianismo era condenado à morte. Não se podia fazer um exercício da sua fé, não é, em céu aberto, às abertas, não é? Tinha que ser sempre as ocultas. Aqueles espíritos testemunharam a fé em Jesus e foram responsáveis pelas sementes da Boa Nova no mundo. Os que conseguiram em determinado momento, por determinado tempo, permanecerem encarnados no mundo, realizando o trabalho da divulgação, eram os lavradores daquela terra seca, infrutífera do nosso coração, que ainda estava incapacitado de receber aquelas sementes e de frutificar em profusão aquelas sementes. Então, todos eles enfrentaram dúvidas, medos, perseguições, necessidade de renúncia pessoal, abandono de entes queridos, de familiares, destruição dos seus lares, perda de posses materiais, perda de função e de posição de relevo social e etc. Tudo o que estava e o que fazia parte a vida de um indivíduo encarnado na terra naquele momento, principalmente na região de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, que veio e que exaltava a sua fé no Cristo, teve que abrir mão de todo as suas ambições do mundo em prol dessa Boa Nova, em prol dessa verdade. À medida que os anos foram se passando e que Jesus começou a entrar timidamente na intimidade da criatura humana, por causa das dificuldades humanas
da dificuldade humana, melhor dizendo, de vivenciar e de compreender essa vivência do Evangelho, do que Jesus propunha, inúmeros desafios e inúmeras adversidades foram colocadas no caminho daqueles que exerciam a fé e a divulgação do trabalho cristão, da mensagem, da Boa Nova, e através dessas dificuldades, muitos foram mortos, foram queimados, foram presos, foram torturados pelos processos da Inquisição, foram mortos pelas cruzadas e etc. Nos tempos atuais, que é de profunda crise moral da criatura humana e no mundo, nós há muito tempo não ouvíamos falar de cristãos sendo perseguidos no mundo. E se a gente for pegar o relatório dos noticiários políticos do mundo, a gente vai perceber que em algumas partes do mundo os cristãos têm sofrido perseguições e muitos deles têm sido mortos por causa dessa fé no Cristo. E aí, chamando a atenção para o que cada um de nós representa dentro desse movimento cristão, e principalmente para nós que somos espíritas e que fazemos parte de um movimento que visa a expansão desses conceitos espíritas no mundo, qual é a nossa função diante do trabalho e diante dessas perseguições e dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo do caminho. É isso que Paulo vai falar nessa carta aos Tessalonicenses, porque ele estava falando de algo que ele sofreu na pele, porque todos nós sabemos a história de Paulo, as dificuldades que ele enfrentou para a divulgação da Boa Nova no mundo. E nesse momento ele faz um desabafo, né? Ele diz que em muitos momentos ele quis estar diante daqueles a que ele muito amava. E a comunidade de Tessalônica era uma comunidade que Paulo muito amava, que ele se sentiu bastante acolhido, mas que por algumas dificuldades, algumas adversidades, ele se viu privado do contato pessoal com esses companheiros muito queridos. Porque é natural que aquele que divulga o trabalho no bem, ele tem uma via muito mais favorável de divulgação quando ele está entre aqueles que têm afinidade. Quando a gente chega numa casa espírita, onde os companheiros não te recebem, você não consegue afinar com o movimento da casa, onde não existe empatia entre aquele que vai falar com aquele que está recebendo. Quando você está numa casa espírita fazendo um trabalho e que dentro dessa própria casa espírita, os próprios tarefeiros da casa têm dificuldades uns com os outros, nesse relacionamento, o trabalho pode caminhar, mas ele vai caminhar de uma forma mais penosa, não é? Então isso também acontecia com os discípulos, com os pregadores do Evangelho, tanto os mais conhecidos como a gente ouve falar nos Evangelhos. Nesse sentido, trazendo para a nossa vivência atual, para a contemporaneidade, para as nossas experiências dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, quando Paulo disse ali, Satanás nulo impediu. Quando Paulo faz menção a Satanás, nós não vamos aqui imaginar um ser destinado ao mal que vive para colocar empecilhos nos caminhos daqueles que querem fazer o bem. Porque a doutrina espírita já nos informou que esse ser não existe. Existem inúmeros espíritos que se comportam de uma forma equivocada e que através dessa forma equivocada se tornam obstáculos ao bem. A doutrina espírita já mostrou que não é um ser só. Isso. E aí Kardec, em dado momento, ele fala assim, existem seres que dariam inveja a muito Satanás, não é? Mas que na verdade não são da forma como nós criamos há tempos atrás, não é? São espíritos ainda ignorantes, mas que não são espíritos eternamente destinados ao mal. São espíritos como nós, que erram, que se equivocam, mas que têm a via da evolução aberta.
quando a gente pega lá a origem da palavra Satanás, né, do hebraico Shatã, significa adversário. Então, adversário nós temos muitos, não é? E os maiores adversários são aqueles que se encontram dentro de nós, porque nós só nos sentimos ameaçados, só somos arrastados ao mal porque o mal que ainda existe em nós afina, não é? Está em sintonia com o mal que está fora, e muitas vezes nós somos levados pela nossa própria vigilância, pela nossa falta de comando íntimo, a afinarmos com o mal e promovermos ações que não nos convêm. Então, quando Paulo vai dizer ali, ele não está, como o Inácio vai falar na mensagem, fazendo menção a algo que venha nos remeter ao pessimismo. Pensarmos assim, nossa, se aconteceu com Paulo, vai acontecer comigo, eu não quero saber disso não. Ele vem alertar exatamente o contrário, que é o que Inácio vai trabalhar na mensagem, exatamente o contrário. Por isso que ele intitulou a mensagem como Divino Bandeirante. Quem é o Divino Bandeirante? O que é ser divino e o que é que nós temos de informação a respeito do que é ser um bandeirante. O bandeirante é aquele que desbrava caminhos, é aquele que vai na frente, desbravando, abrindo fronteiras para que a civilização, para que o progresso venha atrás, não é assim? Se nós pegarmos lá o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, a gente vai examinar e ler na história que Humberto de Campos vai relatar para a gente sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que aqueles bandeirantes eram espíritos missionários, que vieram à Terra direcionados diretamente pelas mãos de Jesus, e que vieram exercer um trabalho para que o Brasil crescesse, conseguisse crescer, para que a raiz, para que a árvore do Evangelho pudesse ter raízes e se enraizar no nosso chão, na nossa terra. Então, quando o Paulo de Tarso vai falar das adversidades que ele teve, das dificuldades que ele enfrentou, ele vem dizer para a gente assim, olha, a função do discípulo na terra, o discípulo do Cristo, é reconhecer o trabalho que lhe cabe, é vivenciar nas suas experiências diárias o que Jesus lhe pede. Eu preciso reconhecer qual é a minha tarefa no mundo. Porque muitas vezes nós inadvertidamente nos vinculamos com o mal, nos sentimos desfalecidos, nos sentimos desmotivados, porque ficamos circulando feito barata tonta, realizando algo que a gente não sabe por que realiza, sem saber para onde a gente está indo, o que estamos fazendo, sem crescermos conscientemente através do exercício da atividade que a gente realiza. Então, por que essa casa espírita existe? Qual é a função dessa casa espírita? O que os trabalhadores dessa casa querem como projeto para aqueles que aqui estão? E quais são os objetivos individuais, pessoais, daqueles que aqui frequentam? Sejam tarefeiros, sejam visitantes, sejam pessoas que estudam e etc. Eu preciso saber. Porque quando eu tenho uma consciência do que eu sou, de qual é o meu papel no mundo, eu vou ter equilíbrio nas minhas ações. Porque se eu estiver hoje, por exemplo, pensando que a minha função é algo que está além da minha capacidade de realização, muitas vezes eu abandono a tarefa porque eu me sinto em conflito comigo e a tarefa que eu realizo. Então vou dar um exemplo. Se eu tiver dentro de mim a ilusão de que hoje tenho condições de viver uma tarefa, de realizar a minha mediunidade como o Chico realizou, eu vou me frustrar. Então eu tenho que ter perfeita sintonia dentro do que eu posso realizar, sem que eu me acomode dentro do que eu esteja realizando, mas que eu tenha equilíbrio no caminhar das minhas atividades, para que eu não fique almejando o que não está ao meu alcance e que eu também não pare de crescer através do exercício da minha mediunidade. Esse é o maior desafio do tarefeiro cristão no mundo. Eu preciso reconhecer, porque senão eu entro na casa espírita e falo assim, poxa, eu entrei aqui tem 3 anos, tem 3 anos que eu estou aqui e ninguém me chama para reunião mediúnica.
Tem 3 anos que eu faço determinada tarefa e ninguém me deu oportunidade em determinada tarefa. Tem 3 anos que eu quero fazer uma coisa e não consigo fazer aquela coisa. Eu preciso examinar a minha necessidade diante dessa tarefa, se ela está ao meu alcance de realizar, se eu estou realmente fazendo o possível para que eu a realize, para que eu não esteja almejando o que não está em minhas condições de realizar. Porque quando eu me desequilibro, eu entro na casa espírita, por exemplo, com essa intenção, não tenho condições ainda de realizar determinadas empreitadas, muito mais fácil será desarmonizar um determinado grupo, porque eu estarei desarmonizado e estarei em sintonia com os adversários do bem. Isso é muito sério. Obviamente que a gente precisa ter o perfeito equilíbrio entre aquilo que a gente aspira e o exercício e o empenho que a gente faz para realizar aquilo que a gente aspira. Não é? Nós não estamos aqui levantando a bandeira do comodismo, do ostracismo, mas é preciso ter um equilíbrio. Falando por experiência própria, muitas vezes a gente fica assim: ah, meu Deus, eu tenho que psicografar o livro, eu tenho que publicar o livro tem que estar em tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar o livro para aqui, eu tenho que levar o livro para ali, tem que vender tantos, tem que divulgar, tem que não sei o quê. Aí, muitas vezes é parado para pensar assim: será que tem mesmo? Será que é isso que Jesus está pedindo para que eu faça nesse exato momento? Ou será que não é? Porque aí eu me desequilibro. Eu vou lá fazer um estudo, mas estou completamente desequilibrado. Por quê? Porque eu estou pensando que eu tenho que fazer uma coisa que talvez não seja aquilo para o momento. E aí eu me sinto desestimulado com a tarefa que eu realizo, e ao invés de eu realizar essa tarefa de momento da melhor forma possível, eu estou preocupado ainda com o que eu não consigo realizar. Me sinto desmotivado, estou a um passo da deserção. E quando eu estou dessa forma, é muito mais fácil que aqueles que têm acesso a mim, através das minhas imperfeições, encontram sintonia na minha intimidade e me levam ao caminho do mal. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu queria estar em Tessalônica. É uma comunidade que eu amo, que eu adoro. Bom demais falar para aqueles que ouvem, mas eu estou tendo que lidar aqui com as piores coisas possíveis. Estou tentando ir para aí, porque meu coração chama, e o seu coração, o coração dessa comunidade está me chamando. Mas eu não tenho tido a oportunidade de estar aí, por inúmeros obstáculos. E aí a gente tem que entender que o tarefeiro de Jesus também está em provas. Nós não somos chamados a exercer o trabalho no bem e que esse trabalho vai ser exercido sem dificuldades, porque os desafios chegam à nossa frente para que a gente vença esses desafios como provas. Então, muitas vezes, aqueles que acreditam que estão sendo adversários, eles estão sendo aqueles que mais nos estimulam ao caminho do bem. Aqueles que nos fazem trabalhar a disciplina, a vigilância, o compromisso pessoal, o esforço de autossuperação. Então você já caiu 500 vezes, você já errou 500 vezes, porque você vai, faz o projeto, na hora que você está quase, aí vai por terra, você tem que começar de novo. Aí você pergunta: cadê Jesus? Cadê a espiritualidade? Não é possível que eu não está vendo o meu esforço e essa dificuldade toda e eu não consigo realizar o que eu quero. A gente muitas vezes esquece que eu sou chamado para realizar tarefa única e pessoal dentro desse movimento e dentro dessa seara que é gigantesca, mas que delegou a cada um de nós função específica. Se eu consigo entender qual é a minha função específica, o que eu preciso realizar na prática, eu não estou em conflito, eu não entro em conflito. Se eu reconheço que o que eu posso dar, que o que eu posso fazer, eu estou fazendo, minha consciência permanece em paz. E se a minha consciência está em paz, eu estou imune das investidas do mal, das investidas daqueles que ainda se associam aos ideais menos elevados da vida. E aí Inácio ele vai iniciar a mensagem, ele fala assim: olha, inegavelmente adversários do bem ainda se levantam aos montes no orbe terrestre, fazendo-se obstinados perseguidores de todos os que se candidatam à condição de discípulos do Cristo.
aparecem com a mesma proporção em que surge alguém interessado em promover qualquer atividade edificante, cujo objetivo primeiro seja a erradicação do mal na terra. Planejam arrebanhar seguidores que lhes comunguem dos ideais inconfessáveis, corrompendo as mais altas aspirações em quem dá crédito aos seus conceitos inoportunos, escancarando-lhes os ouvidos invigilantes. Então, assim, quando você acende uma luz de um pensamento que tem uma aspiração, cujo objetivo primeiro é a promoção do bem, da mesma forma como acontece com uma mariposa, por exemplo, quando vê uma luz de uma fogueira ou de uma luz elétrica, que se sente atraída a ela imediatamente. Assim acontecem com aqueles que ainda comungam dos ideais do mal. Então você começa a edificar um pensamento positivo, um projeto de vida. Eu quero parar de falar mal das pessoas. O mais simples possível, porque isso é simples de fazer, né, gente? Não é? Parar de falar mal dos outros. Não que a gente faça isso, né? Obviamente, é só um exemplo. Então, quando você começa a emanar um pensamento, aí aparece logo o pensamento contrário e fala assim: deixa de ser bobo. Por que não? Todo mundo faz. Vai fazer diferença se você parar de falar? Todo mundo fala, continua falando. Aí você fala assim: vou começar um trabalho, um estudo lá na casa espírita que eu frequento. Ih, tá querendo ser santo agora? Tá querendo dar de bonzinho? Deixa de ser bobo. Você viu que dia que é a reunião lá? Sábado de noite. Você vai lá sábado de noite. Olha o tanto de coisa que você pode fazer. E assim sucessivamente. E aí Inácio vai dizer em uma das mensagens do livro Consciência Espírita que os maiores adversários do bem não são aqueles que se comprazem no mal. Infelizmente somos nós mesmos, os próprios tarefeiros do bem. Porque é através das nossas dificuldades é que os grupos e que o movimento se racha. O que tem de casa espírita que rachou e que fez nascer outras, foi bom que multiplicou, né? De certa forma. Mas eu vou sair daqui por quê? Vou sair daqui porque eu quero realizar de uma forma e aqui só realizam de outra, então não quero mais saber dessa casa. Vou sair. Então quer dizer, a dificuldade de trabalhar o próprio ego, os ideais pessoais, de calar esses ideais pessoais em prol de uma causa que é muito maior. Então é muito fácil soprar desunião no nosso meio. É muito fácil, porque a gente é o que a gente pensa e a gente emana aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. E o que a gente sente, a gente atrai. Então, se você tem leve dificuldade com determinado companheiro da casa espírita que você frequenta, é ali que é a brecha para que o mal exercite e execute o seu trabalho. É ali que o mal vai encontrar a situação favorável para disseminar os seus conceitos. Porque o Chico conta que eram inúmeras as perseguições que ele sofria dos desencarnados. Imagina o que é viver encarnado, enxergando, visualizando tudo, praticamente, do mundo espiritual. Às vezes a gente fala assim: nossa, Chico, que bonito, né? Você consegue ver Emmanuel, não, que maravilha, irmã Sheila, né? Aquele cheiro maravilhoso de flor, aquele espírito abençoado, iluminado, Bezerra de Menezes, que maravilha. Aí o Chico dizia assim: meu filho, quem vê lírio vê sapo. Quem vê lírio vê sapo. E aí um dia o Chico estava no quarto dele dormindo, porque coitado, não tinha sossego nem para dormir, né? Aí aparece um espírito no quarto dele da pesada, né? Daqueles que faz inveja a qualquer satanás. E aí aparece para o Chico, isso está lá em um dos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, livro.
E aí, Chico acorda, vê aquele espírito e fala, oh meu Deus do céu, né? E aí o espírito chega para ele e fala assim, e aí Chico, eu vim, você me chamou? Aí o Chico, chamei meu filho, é porque eu queria que você fizesse uma prece para mim. Aí o espírito, Chico, com você não tem jeito nenhum não, né? E foi embora. Então como é que você faz com que um espírito dessa categoria do Chico, com essa sintonia, para que ele chegue amanhã no centro espírita e crie confusão lá? Porque se é com a gente, aparece, não precisa nem de aparecer, né? Vai no sonho mesmo. Aí já começa a plantar um monte de coisa na sua cabeça. Você é bobo demais, você não está sabendo não? Você não sabe o que está acontecendo, não, mas você é trouxa mesmo, hein? Então deixa eu te falar, você não está vendo que você está encarnado. Você sabe o que ele faz nas suas costas? Você está sabendo que o fulano da casa espírita está falando mal de você com o outro? Sabe aquele projeto? Eles não vão aceitar não, porque eles te acham muito incompetente. Aí fica lançando. Aí você já chega para a pessoa, você já está com aquela carga do que você atraiu. Aí você chega para a pessoa te cumprimenta, né? Aí você já olha atravessado para ela, né? Ela não fez nada. Mas você já está com problema com ela. Por quê? Porque é através das nossas dificuldades íntimas, das nossas dificuldades pessoais, que os adversários do bem vão encontrar campo para atuar. Porque naquele que está totalmente vigilante, naquele que tem o autodomínio, ele não vai se vincular ao mal de uma forma que abra espaço para ser influenciado negativamente e conduzido a uma ação que não convém. E aí a gente percebe a nossa dificuldade. A gente está falando no âmbito da casa espírita, que é onde a gente exerce os nossos trabalhos. Mas como discípulo do Cristo, a gente lembra que Paulo de Tarso, ele não era tecelão durante o dia e cristão de noite, não. Ele era cristão 24 horas por dia. Então a gente tem tido o hábito de entrar na casa espírita como se a gente tivesse um cartão de ponto que a gente bate uma vez ou duas vezes por semana, entra lá e fala assim, bati, saí, né? Aí como a gente está aqui dentro, a gente não gosta muito de determinado companheiro, a gente não gosta muito do estudo da pessoa, não gosta do jeito que ela fala, não gosta da maneira como ela coordena a reunião mediúnica, não gosta da forma como ela expõe algumas ideias. Na reunião administrativa, então, nem se fala, vamos deixar para lá, não precisa dar esse exemplo, né? Mas a gente aguenta mais ou menos. Aí parece que a gente sai da casa espírita e a gente pensa assim, bom, já fiz o meu papel semanal. Aí lá fora, eu esqueço que lá também eu preciso ser espírita. E aí consciência espírita gravita muito nessa atmosfera. Porque lá fora, eu preciso estar vigilante da mesma forma. Porque se eu não entendo o mundo como esse campo de trabalho, onde eu sou chamado a exercer o meu apostolado, eu me perco ao longo do meu discipulado. Eu não me reconheço discípulo de Jesus lá fora, só aqui dentro. Então, quando você é chamado a dar testemunho de Jesus, da sua fé, é quando? Quando chega alguém e fala para você assim, mas que país miserável, hein? Aí você fala assim, vamos fazer prece, irmão. Porque você fala assim, miserável demais, você não ficou sabendo não? Quer dizer, a pessoa falou uma coisa, você está falando 3, 4. Quando você recebe um e-mail, você passa adiante, uma mensagem que você passa adiante, você acha que não tem problema, não é? Quando você chega na fila do banco e está muito cheio, aí todo mundo está mais ou menos aguentando, você é o primeiro a fazer essa... Nossa Senhora! Porque sabe aquela pessoa que dá aquela primeira buzinada no trânsito, quando o trânsito está fechado, que ninguém passa? Tem um monte de gente que está doida para dar uma buzinada, mas fica segurando, espera o primeiro. Na hora que o primeiro buzina começa, vai todo mundo. Lá no estádio de futebol a mesma coisa. Tá todo mundo mais ou menos, né? Na hora que levanta o primeiro e que xinga a mãe do juiz, o estádio inteiro vem abaixo. Então com a gente é a mesma coisa. De repente você é o primeiro a desencadear, como um efeito cascata, um efeito dominó, uma má influência através do seu pensamento. Então muitas vezes a gente está lá, a gente vai dar vem aquele pensamento, nossa, mas está demorando demais. Na hora que você fala que está demorando demais, aí a fila inteira começa a reclamar.
Vamos ficar atentos para ver se não acontece. Então, se eu sou discípulo de Jesus e eu sou chamado a dar testemunho, eu preciso entender que ainda existe uma multidão, uma nuvem de testemunhas que me acompanha e que querem a desunião no mundo. E que não querem o processo evolutivo caminhando. Que não querem que nem o mundo, nem os habitantes desse mundo se regenerem espiritualmente. Eu consigo perceber isso? Ou eu vou passando dia após dia, inconscientemente, sem ter consciência do que eu faço e das coisas que fazem parte do meu dia a dia? Daí Inácio prossegue: tornam-se assim sendo a pedra na vidraça, o espinho na carne alheia, ou qualquer ocasião geradora de divergências, nutrindo-se do ódio e das intrigas que fomentam por onde transitam. Pode ser até por causa de uma coisa edificante. Pode ser até por causa de um princípio da doutrina. Você não acha que tem que ser feito assim, não? Você está falando isso por quê? Só porque eu penso que tem que ser feito? Você está falando isso aí, mas no fundo você quer me agredir? Porque eu já percebi desde o começo que eu cheguei aqui que você não vai com a minha cara. Às vezes a pessoa não tem nada a ver. Então quer dizer, dificuldade nossa de estar vigilante o tempo todo. É difícil estar vigilante o tempo todo? É desafiador, né? É difícil a gente estar com esse movimento íntimo, que é um movimento desgastante, cansativo, que realmente é, porque é um trabalho. E todo trabalho de campo físico, como o nosso, que estamos encarnados, ele requer energias. Pensar no bem dá trabalho demais. Pensar no mal, a gente vai pensar, agora eu vou dar uma relaxada, também sou filho de Deus. Não é? Pelo amor de Deus. Não, hoje eu não estou para nada, não. Quero saber de Jesus hoje, não. Quero saber de mensagem, de nada, porque isso dá muito trabalho. Hoje eu amanheci nervoso, vou ficar nervoso o resto do dia. Então, quer dizer, é uma pedra rolando montanha abaixo e vai levando o que tem pela frente. E aí, nesse movimento de invigilância, de inconstância, que a gente tem essa dificuldade de manter a constância, a vigilância em todos os momentos, em todas as situações, lembrar de Jesus, lembrar das mensagens que a gente lê, lembrar das coisas que a gente fala na casa espírita. Nesse momento a gente se perde. E é nesse momento que o mal encontra campo para atuar. Daí Inácio prossegue. Em sua epístola aos confrades tessalonicenses, Paulo de Tarso relata as perseguições que enfrentou quando na efetivação do seu apostolado, afirmando: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. E aí uma das mensagens do livro Consciência Espírita, Inácio fala assim: se Jesus passou por tudo o que ele passou, no exercício do bem, na sua missão, no seu trabalho de trazer a boa nova, sendo justo, perfeito e infalível, você acha que é justo você recorrer a esse mesmo Jesus pedindo isenção das suas provas? A gente pensa assim: ó Jesus, eu sei que você nasceu num lugar que não tinha muito recurso. Na verdade, você não nasceu no hospital. Eu nasci. Eu sei que você sofreu perseguição quando você era criança. Porque quando você teve que atravessar com seu pai e sua mãe pelo deserto, foi meio complicado. Porque deserto é deserto, né? Quando você começou a conviver com as pessoas, deve ter sido bastante complicado. Porque imagina o que é para um ser perfeito lidar com uma comunidade assim, né? Que fala que não deve, que as conversas, né? E aí ele aguentando. Quando você começou o seu apostolado, todo mundo começou a te olhar atravessar, estava o cabeludo lá, né? Ah lá, aquele ali é doido. Está arrebanhando discípulos para falar em nome de quê? Aí depois começou a sofrer abandono das pessoas com que você conviveu, foi perseguido, teve que lidar com a artimanha dos que não comungavam da sua doutrina, aí foi condenado à flagelação. Na hora que você chegou lá na flagelação, te prenderam, cuspiram na sua cara,
colocaram, te ridicularizaram, bateram bastante. Porque muitas vezes a gente fala da crucificação e esquece da flagelação. E a gente não sabe o que é um processo de flagelação. Porque muitos que eram condenados à crucificação passavam pela flagelação e não chegavam a ela, porque morriam antes. Não é? E aí foi julgado injustamente, condenado, morreu de pendurado numa cruz, com fome, com sede, né? Debaixo do sol, mosquito posando. A gente pensa nesses mosquitos posando assim, sabe? Quando você está com uma ferida, vem um mosquito posando. Foi morrendo, com uma vela que vai se apagando, as forças se exaurindo. Eu sei que você passou por isso tudo, mas tem uma pessoa lá no meu trabalho que eu vou te falar, que ninguém aguenta. Você tem que dar um jeito nela. Mais ou menos é esse o diálogo que a gente tem com Jesus. E aí a gente pensa assim, bom, o que eu vim fazer aqui? Eu sou discípulo de Jesus ou eu não sou? Porque se tiver tudo muito fácil, é muito tranquilo. Então eu não preciso, eu sou chamado a exercer a minha fé, a trabalhar na doutrina, dentro do movimento cristão, junto com aqueles que estão mais recalcitrantes no erro. E é ali que eu tenho que encontrar o campo para a minha elevação espiritual. É ali que eu fui chamado a exercer o meu apostolado. Enquanto a gente estiver pensando dessa forma, a gente vai estar mais diretamente vinculado com o erro, com o engano, e mais, como Inácio também diz, muito mais perto das quedas fragorosas e muito mais distante da condição de nos declararmos seguidores do Cristo. Então é muito sério, porque é muito triste a gente pensar que o trabalho só não vai além porque muitas vezes a gente se faz pedra no meio do caminho. A gente foi chamado para tirar as pedras do meio do caminho, dando acesso ao caminho do bem, para que o bem circule de uma forma mais tranquila. E muitas vezes a gente coloca esse obstáculo. Não é? A espiritualidade muitas vezes está fazendo aquele trabalho, aquele esforço para realizar uma tarefa na casa espírita, aí você chega lá e fala assim, não vai ter mais não. Por que não vai ter, meu filho? Porque eu sou o presidente, eu que mando aqui, não vai ter mais não. Né? Daí Inácio prossegue. O apóstolo da gentilidade, pois, alerta o discípulo sincero do Evangelho, a fim de o fortalecer para o enfrentamento das batalhas ao longo da execução de suas incumbências no mundo. Então são verdadeiras batalhas. Porque para você lidar com o outro, você tem que lidar primeiramente com você mesmo. E o desafio maior é lidar consigo mesmo para lidar com o outro. O problema não está no outro. O problema não está no outro. No dia que a gente se conscientizar que o problema está dentro de nós e que é o que existe em nós que nos vincula com a dificuldade do outro e que muitas vezes nos faz desertar do que nos cabe, a gente vai exercer o nosso apostolado de uma forma muito mais eficiente. Então o que o outro é problema do outro. Se o outro se torna um obstáculo para o trabalho do bem, o problema é do outro. Se o outro acha que eu sou obsediado e eu estou com a minha consciência tranquila porque eu estou fazendo um trabalho no bem e a minha consciência não me cobra, que eu sigo tranquilo. Eu não tenho que parar porque o outro acha que eu estou obsediado e etc. Então André Luiz fala assim, olha, se a sua consciência não te cobra de nada, você não tem a mínima necessidade de se sentir infeliz. Então eu estou me sentindo infeliz por quê? Porque o outro não concorda com o jeito que eu sou? Porque o outro não comunga da minha forma de entender as coisas? E muitas vezes fala assim, olha, você pintou de branco, ficou tudo branquinho, mas azul é bem mais bonito. Ou é porque eu realmente estou fazendo alguma coisa que eu preciso modificar? Porque muitas vezes eu paro de fazer o que me cabe, por quê? Porque o outro está falando que não está legal. Porque o outro gosta de azul. E é da vontade dele, é do direito dele de exercer o livre-arbítrio dele de gostar de azul. Mas se ele gosta de azul, é problema dele. Aí a gente vem e pinta a casa de branquinho, que era a tinta que tinha, né? E antes da gente pegar a tinta, ninguém quis pegar a tinta, né? Mas no dia que a gente pinta, vem uma pessoa e fala assim, podia ter ficado melhor, né? E a gente se desestimula com isso. E muitas vezes esse obstáculo
vem de fora, mas por quê? Porque sabe, olha, se você... Vamos pegar ele? Como é que faz? É só você falar que a cor não ficou legal. Que ele é melindroso, não precisa de muita coisa, não. E aí a gente tem essa dificuldade e acaba se afinando. E aí Jesus está te pedindo para fazer uma coisa muito maior, um trabalho muito maior. De repente, você precisava estar equilibrado hoje. Porque hoje à tarde vai cruzar uma pessoa com você que está sendo direcionada para o seu caminho há inúmeras semanas. Você só precisa dar uma orientação para ela. É só uma palavra que ela está precisando. E aí naquele dia, você vai encontrar com ela de tarde. Você não sabe ainda, mas a espiritualidade vai te direcionar. Aí naquele dia você se aborrece de manhã porque falaram mal do seu cabelo. Eu não quero mais saber de humanidade. A humanidade não tem jeito. Esse povo é assim. A gente fica igual bobo querendo viver o bem. E ninguém está nem aí para nada. Falaram mal do meu cabelo. Obviamente que a gente está dando um exemplo, né? Hoje eu não vou nem sair de casa. Aí o espiritual, não, hoje você tem que sair. Pelo amor de Deus. Hoje você tem que sair de qualquer jeito. Aí você fala, não vou não. E muitas vezes não vai mesmo. Aí aquela pessoa que ia passar pelo seu caminho em determinado momento, não vai ter o acesso ao que ela podia ter naquele momento com você. Por quê? Porque você abdicou de um trabalho muito maior por causa de uma coisa muito menor. Se afinou com o lado negativo da vida. Sabe aquelas pessoas que tiveram acesso a Jesus? Vocês acham que foi coincidência? Você acha que Jesus ia passar na Terra para fazer alguma coisa por coincidência? Olha, tem 40 anos que eu estou aqui esperando ele acontecer alguma coisa nessa fonte, mas hoje eu vou sair daqui. Ah, mas o Cristo vai para... Não quer nem saber, hoje eu não vou ficar aqui não. Ah, se você tivesse ficado, né? Contato com Jesus. Porque era muito maior a necessidade e o que ia acontecer ali, na verdade, do que a necessidade de ser curado. Não é assim? Então quer dizer, você estar no momento certo, na hora certa para realizar o que é certo, depende muito de você. Se você vai se deixar ser vencido ao longo do caminho por causa dos adversários, das adversidades que cruzam o seu caminho, aí é com você. Aí é com cada um de nós. Inácio prossegue. Todavia, a citação evangélica não deve soar como convite ao pessimismo e ao temor. Então é o que a gente disse no início, né? Porque muitas vezes a pessoa vê aqui e fala assim, nossa, se aconteceu com Paulo, comigo então, estou lascado, não quero saber disso não. Alguém já deve ter ouvido, não entra na casa do Espírito não, porque diz que depois que entra não sai mais não, viu? Diz que os Espíritos lá não deixa sair não. Alguém já deve ter ouvido isso, né? Principalmente na reunião mediúnica. Então quer dizer, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está pedindo assim, olha, vigilância. Porque quem trabalha no bem é isso mesmo. Pelo menos por enquanto. O seguidor de Jesus precisa exercitar a sua fé e confiança no Senhor, que Ele rege os caminhos, evitando o receio ante as perseguições que lhes são impostas, quando no cumprimento do seu dever cristão, visto que se o mal existe e esparge suas teias, tal qual o predador, à busca de sua presa, o bem não desampara seus tutelados, deixando-os à mercê dos ataques pertinazes da ignorância. Então você acha que um Deus que é misericordioso por excelência, que é bom, justo, Ele vai permitir que você tenha que só o mal tenha acesso a você e que em contrapartida a balança do bem não equalize as situações? Então você tem 50% de chance de errar e 50% de chance de seguir o caminho do bem. A escolha é sempre nossa. Porque toda tentação que você sofreu, que é fruto da necessidade de uma provação, ela está ao seu caminho não para que você caia, para que você vença, para que você supere aquela provação em forma de uma tentação, que a gente vai colocar entre aspas, né? Agora, resistir a ela ou não, vai muito da sua força interior, daquilo que você já edificou. Tiago vai falar muito isso lá na carta de Tiago, né? Ele vai escrever lá no capítulo 1. Deus a ninguém tenta. Então ninguém diga que de Deus sou tentado. Cada um, quando tentado, não é? É atraído por sua própria concupiscência, é engodado, enganado pela sua própria concupiscência, por aquilo que ainda o liga
a inferioridade. Assim, se adversários dos ideais altivos da vida remontam aqui e ali, o Mestre ampara seus discípulos, disponibilizando-lhes os expedientes necessários para que todo o mal que ainda predomina nos corações humanos seja convertido em sentimentos elevados que conduzam a humanidade à senda de luz que lhe é destinada. Então, assim, destinados à luz todos somos, todos chegaremos lá, em maior ou menor tempo, de acordo com a caminhada que cada um vai empreender ao longo desse caminho. Mas o nosso destino, a nossa destinação é a mesma. Então a nossa finalidade, o final dos tempos, não é o término, a inexistência, algo que vai extirpar a vida. A finalidade, o fim ali é de finalidade. É um ciclo, um processo que vai se fechar para que outro inicie. Assim acontece conosco. A nossa finalidade, o nosso fim, é nos tornarmos perfeitos através da elevação espiritual. A caminhada cada um vai fazer de acordo com o uso do seu livre-arbítrio. Daí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, é necessário, portanto, que o cristão persevere no bem, prevenindo-se contra qualquer possibilidade de tomar parte com as trevas, seja aliando-se às sombras que pululam o mundo, ou se rendendo ao desestímulo que o leve a abdicar de seguir adiante com as tarefas que lhe competem. Porquanto, se o mal vive à espreita, intentando reunir comandados à fieira das atitudes inconvenientes, Jesus continuará marchando à frente dos que se esforçam em difundir os preceitos da Boa Nova nas plagas terrestres, sendo, hoje e sempre, o divino bandeirante que lhes desbrava as paragens, velando-lhes invariavelmente os passos. Então Jesus está sempre a caminho daqueles que estão à sua retaguarda. Jesus está sempre orientando, conduzindo, preparando os caminhos. Só que eu preciso me conscientizar de que isso não implica dizer que eu não terei obstáculos, que eu não terei desafios a superar. Então, nós somos chamados a compreender que o obstáculo, o desafio, é prova para aquele que o realiza, para aquele que realiza o bem. Então, quando nós estivermos diante da necessidade de uma tarefa, seja ela qual seja, das mínimas às máximas expressões, e que encontrarmos dificuldades ao longo desse caminho para efetivarmos aquilo que planejamos, não nos achemos desamparados de Jesus. Jesus está do lado. Jesus está junto. Se a intenção é a promoção do bem, Jesus está junto. Talvez esse bem não seja realizado da forma como nós acreditamos ou da forma como nós achamos que é a melhor maneira de acontecer. Mas que se for algo que tem a finalidade, a sua elevação espiritual e a elevação espiritual daqueles que convivem com você em humanidade, com certeza os recursos chegarão e a oportunidade de colocar aquilo em prática se fará desde que a gente não esmoreça, como está ali dizendo no último parágrafo, desde que a gente não abdique das nossas funções no mundo. Então é através de cada um de nós que Jesus espera que a terra se torne melhor. Porque quando eu faço a minha parte, quando eu busco fazer hoje o que não fiz ontem em relação ao bem, quando eu penso que o que eu faço implica diretamente no bem do outro, eu estou em processo evolutivo, eu estou trabalhando ativamente nessa tarefa de regeneração do planeta, entendendo que cada um de nós é responsável para que o todo se modifique. Até na última palavra da cruz, Jesus deixou a confirmação, ele está do lado da gente, que a frase dele final foi: e eis que estarei convosco até o final dos tempos. Quer dizer, até na hora dele ir embora, ele falou: alô, eu estou aí. Né? Verdade. A palavra dele foi de esperança para a gente que foi. Sim. Aí é esse exercício constante, né? Tem dia que a gente levanta melhor, tem dia que a gente acorda não está muito legal. Então é não abdicar dessa constância, desse cultivo, melhor dizendo, e que a gente faça esse esforço para que quando a gente não estiver bem, que a gente retome
as nossas funções de uma forma produtiva, acima de tudo. A gente agradece a vocês mais uma vez pela oportunidade. Nós estamos deixando como convite final o nosso endereço virtual, nosso site www.tassoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso às nossas atividades, aos nossos projetos, dentre eles o projeto Consciência Espírita, que visa ao estudo das mensagens da obra, que a gente tem gravado essas mensagens, esses estudos, na verdade, e disponibilizando lá no nosso site. Então, quem quiser ter acesso aos estudos anteriores da obra, façam visitas lá, serão sempre muito bem-vindos, deixem seus comentários, que isso nos auxilia no nosso trabalho, e divulguem, de certa forma, o site. A gente agradece a todos aqueles que têm visitado o nosso espaço ao longo do mundo, e hoje nós estamos falando de Lafayette, em Minas Gerais, da Casa Irmã Angélica, né? E a gente mais uma vez vai agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho que sempre nos recebem, desejando a todos a paz de Jesus e que nós possamos nos encontrar com Ele, nos encontrando conosco mesmo diariamente. Muita paz para vocês, que Jesus nos abençoe.